Estamos aqui hoje com uma grande personalidade dessa Bahia, exportada para o Brasil, exportada para o mundo, que é meu querido amigo, irmão, meu amado Robertinho Chaves, que faz toda a diferença da Bahia, do Brasil, em Paris, levando uma réplica da lavagem do Bonfim para lá, chamada Lavagem de Madalene, por conta do nome da igreja, a Igreja de Madalene. E Robertinho hoje está aqui conversando conosco nesse seu intervalo entre Paris e o Brasil, que até indo embora daqui uns dias, para conversar um pouco conosco a fim de motivar você que está nos assistindo de que tudo é possível. De Santa Amaro a Paris. Robertinho, meu amado, seja bem-vindo ao meu programa, ao nosso programa. Esse programa é seu, esse programa é meu, esse programa é de quem está nos assistindo. Seja bem-vindo. Obrigado, cara amigo Celcinho, irmão, por esse convite. Eu me sinto lisonjeado, sobretudo por estar na Bahia, falando de uma trajetória minha para um irmão, uma pessoa que eu gosto muito, que é você. E para a Bahia, né, para meu povo. Uma coisa é você falar de si mesmo para o mundo, e uma coisa é falar para meu povo, para minha gente, para meus irmãos, para minha família. Sempre é bom. Robertinho, nosso programa, o Fala Sério, ele tem por objetivo permitir com quem esteja nos assistindo receba uma dose de coisa positiva. E em nossa trajetória, em 126 vídeos que nós já fizemos, a gente sempre procura contribuir com o outro da tela para que ele possa levar de exemplo uma coisa positiva para a vida dele do que assistiu e não perder tempo assistir por assistir e não levar nada para consigo. Robertinho, filho de Santa Amaro, interior aqui da Bahia, um interior muito lindo, muito rico, muito produtivo, da terra de Caetano Veloso, da terra de pessoas ilustres como Maria Bethânia também. E aí, Robertinho vai para Paris, né? De Santa Amaro para Paris. Como é que foi assim essa trajetória? Como é que foi isso? Quem era Robertinho em Santa Amaro? Quem é Robertinho em Paris? Além desse que eu já expliquei da Lavagem de Madalene, porque eu não disse e deixei para você dizer, daquelas 100 mil, fica contigo. Tá. Quando você fala que é um programa de coisas positivas, é bacana porque minha vida já é positiva. Porque você sai de Santo Amaro, como você falou, para Paris. Se eu fosse hoje, na verdade, eu não iria. Não, né, Robertinho? Não, é me questionar. Eu fui levado pelo meu destino, pela minha sorte ou não, e que deu certo e de uma forma assim positiva o nosso programa. Porque eu acho não pelo dinheiro de estar lá fora, pelo dinheiro, pela riqueza, isso não me diz nada. Por tudo que eu aprendi, e vou levar e vou passar para uma outra pessoa e para o mundo como exemplo de que tudo é possível. Realmente é uma história positiva. Que é assim, sair de Santo Amaro, né, jovem, saindo da adolescência, para ir para um país de primeiro mundo, onde eu não falava a língua, né, onde eu estava indo sem um puto no bolso, a não ser o dinheiro que eu ia receber pela turnê, que eu ia fazer nessa época, eu não sabia nem quanto que é, e foi até a família Veloso e leu para mim esse contrato, e foi dado para uma pessoa, para o produtor na época, que chamava Remy Copacupu, que hoje está ao céu, mas que foi uma pessoa que me convidou através de um encontro com Ivana Souto, em uma certa época, que eu trabalhava como office boy de Gilberto Gil na Câmara, onde o Gil foi vereador. Então, realmente é uma história que hoje está sendo feito um documentário, eu posso falar aí para vocês em primeira mão. Muito obrigado. Primeira mão com a gente, um documentário da história de vida de Robertinho Chaves. É uma premiere, e que, não posso dar em detalhes, mas que é realmente, como diz Caetano Veloso e Paula Lavigne, essa minha vida é uma história, né? E é um Oscar, porque o menino de Santo Amaro chegou aos palcos de Paris. É isso mesmo. Abrir as ruas de Paris para 30 mil pessoas, agregar essa multidão e levar a cultura do meu país para ser difundida pelo mundo afora, na Europa inteira, e ser aceita não só pelo povo, mas pelas instituições tão importantes quanto Embaixada do Brasil, Unesco, Consulado, Mairie de Paris, a Prefeitura Local de Paris, e entre outras instituições do mundo, como a coisa é importante para a nossa cultura, para o nosso turismo, para a nossa gastronomia, para a nossa história,
esse evento, Lavagem da Madalena, tornou um festival, né? Quando eu digo lavagem, eu digo não é lavagem da escadaria apenas. A lavagem é um nome simbólico que nós damos, mas o produto, o conteúdo, o evento se transformou-se em um festival cultural brasileiro para a Europa. Então, nesse festival, a lavagem, eu tenho uma semana de festividades, onde eu, em cada segmento, eu vou falar da cultura, da religião, da arte, né? De tudo. E culmina com a grande lavagem simbólica das escadarias de Santa Madalena, em Paris, na Concórdia. Então, irmão, amigo Celcinho, Robertinho de Santo Amaro para Paris, para o mundo, Robertinho, como dizia Dana Canoa, eu posso falar dessa pessoa linda, ele dizia para mim, para ser feliz tem que ter coragem. Ave Maria, olha a frase simbólica e forte, inclusive me arrepiei. Para ser feliz, precisa de coragem. Portanto, você que está nos assistindo, você que nos acompanha, tenha coragem, seja feliz. Eu acho, Robertinho, que o grande barato da vida é a gente deixar de ser refém do medo e passar a ter coragem. Deixar de ser refém da infelicidade e passar a ter felicidade. Então isso que Dona Canoa diz, que agora você divide aqui conosco, é uma coisa muito importante. Essa frase, ela muda vidas. Muda. Porque tudo, não só na nossa vida, pessoal, na vida nossa pessoal, a gente tem isso, mas também de tudo, da conversa com o mundo, no trabalho, no dia a dia, os encontros. Se você olha para tomar decisões importantes para você ir tomar o rumo, você fica ali parado, estagnado, porque tudo depende da sua decisão. Tem que ter a coragem. Perfeito. Decisão. Palavra-chave. Foi isso que definiu também o sucesso de seus eventos, levando para lá Caetano Veloso, Carlinhos Brau, Margarete Menezes, Preta Gil, Márcio Vitor, Del Feliz, J. Veloso, Roberto Mendes, uma gama de artistas. E tem Mariene de Castro. E tem uma surpresa que a gente não pode revelar agora, que você já me contou, de quem mais irá para a lavagem. Sim, né? Sim. Pessoas que representam também e muito a cultura brasileira, a difusão disso. E aí, Robertinho, essa sua história de Santa Amaro para o mundo e o mundo em Paris, né? Paris, Nova York, são as capitais do mundo, né? Não é fácil lidar, ainda mais em momentos de estresse, como o terrorismo, para que a polícia e para que o poder público ele possa permitir que algum estrangeiro e brasileiro, portanto, sul-americano, onde tem um preconceito maior do mundo para com o sul-americano, faça eventos populares, eventos de rua, festas de rua, em pleno atentado que terminou de acontecer, é muita coisa, não é pouca coisa. Não é mesmo. Né? E eu sou testemunha do seu trabalho, do seu prestígio. Tive em Paris algumas vezes a passeio pela vida pessoal e a trabalho e testemunhei isso, esse seu grande encontro, essa sua grande relação com a Embaixada Brasileira, com a polícia, com a prefeitura local e por aí lá vai. Se Robertinho Chaves pudesse hoje voltar atrás, você já respondeu que se fosse para tomar a decisão hoje, que poderia ser que você repensasse. Mas diante dessa vida exitosa, onde o que definiu, na minha avaliação, esse sucesso de Robertinho Chaves foi a coragem. Se Robertinho pudesse voltar ao tempo, ele faria tudo de novo com a mesma idade? Eu acho que não. Não, Robertinho? Não, porque, infelizmente, a gente vive em um mundo preconceituoso, em um mundo de injustiça, onde, apesar de a gente estar jovem na cabeça, a gente estar jovem no físico, o nosso vizinho não está, não todos estão. Né? Então, quando você vai, quando eu fui, eu sabia, se não fosse ser cantor, bailarino, eu fui bailarino com Margarete, com Jerônimo, da turnê, né, de verão, da Schweppes. Se não fosse bailarino cantor, eu ia lavar prato, mas com toda dignidade, com toda força. Eu iria acordar às 5 da manhã para lavar chão, mas eu ia pensando em ajudar, dar uma vida melhor à minha mãe, à minha família, como eu sempre tenho dado, ajudar a minha família, eu teria mais força. Hoje, com a idade, a gente pensa por quê? Porque as pessoas, elas julgam
não seu físico, não sua força, sua capacidade, mas sua estética, a sua força de idade biológica, Sim, né? sim, sim. E não a pessoa está vendo ali e tem a capacidade. Então, assim, quando você vai assim, começa de primeiro para chegar a ter o documento para morar num país desse, que é a maior complicação é o documento, né, ter a dita carta de séjour, né, como é algum carro na América. Para ter esse documento tem muita luta. E eu fui para a guerra. E para a guerra, com a idade que eu tenho hoje, eu poderia ter mais chance de perder do que ganhar. Aí voltar depois para cá, para o Brasil, seria mais difícil. E quando você chegando lá com 19 anos, você voltou ainda muito jovem, as portas estão abertas. Agora você voltar com a idade de quase 50 anos, ou 50, para ou 60, ou 70, para fazer um outro, recomeçar no seu país, é difícil, irmão. Porque a sociedade, ela é cruel. Ela é cruel. Apesar de ter pessoas lindas no mundo, tem pessoas que não aceitam. As empresas, ela não está pensando na amizade, tá? É o business, o mundo vive pelo dinheiro. Por falar em empresa, e eu lhe dei uma deixa na primeira pergunta, Sim. vou para a segunda. Robertinho, além de ser o dono da lavagem do festival, bem colocado por você, de Madalena, Robertinho também canta e estourou e fez o maior sucesso na Europa, vendendo inclusive 100 mil cópias. Sim, sim. Na verdade, Celso, eu sou uma pessoa, eu sou plural. Como dizia o Manisol Barraca, eu sou plural, por quê? Porque eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, paralelamente, porque você não pode se estagnar naquela coisa. Até mesmo, não só pela necessidade, mesmo para você ter uma vida alegre, uma vida diferencial. Se você fica só naquela monotonia todo dia, você termina rotulando, né? Então, eu acho que você fazer outras coisas ao mesmo tempo, isso é bacana. Então, assim, quando o momento, eu trabalho no musical em Paris, há 23 anos, quando eu cheguei para trabalhar em Paris, para trabalhar uma dança com Margareth Antonin, que encerrou o meu período de estadia, eu resolvi bater nas portas. E nessas portas, um dia dormindo, acordando, e eu recebi um telefonema de uma pessoa muito importante lá na França, e também não está em vida, que chama Les Etoiles, que era Luiz Antônio, era uma dupla de dois negros brasileiros que estão lá há séculos, é o maior sucesso, chama Les Etoiles. Um deles me ligando que um musical em Paris, chama Parade Latin, está levando um negro do meu biotipo para fazer um rolo desse personagem, dançar, animar, ser anfitrião desse show. Eu não acreditei pelo valor que ia receber na época, eu quase desmaiei quando eu soube o valor que era. Era um desafio para mim, eu não tinha base clássica nenhuma, mas tinha base das ruas de Santo Amaro, eu aprendi em Salvador, no teatro, no curso de teatro, eu disse, eu vou lá tentar. Quando eu cheguei a falar uma palavra em francês, o patrão desse musical falou, anda para lá, anda para cá, eu andei, mas ele falou assim, olha, você tem um carisma forte, você vai fazer um teste de uma semana, 15 dias, para depois eu sentir se você tem capacidade para esse rolo. Se você tiver capacidade, vamos desenvolver com você. Cada semana você vai fazer um número e depois você vai estar fazendo todo o show. Eu falei, tudo bem, eu aceito. Isso com um tradutor ao meu lado. Uma pessoa que falava português, traduzindo, eu não falava. Fiz esse teste, amigo. Eu fui com tanta força, com tanta garra para poder sair, sabe, para ter certeza que eu ia ficar com esse salário. E para ajudar minha família, que eu, com 3 dias, falou assim, você vai ficar. Porque no primeiro dia, o público via, sabe, gritava, eu já estava dentro do personagem, tudo foi muito rápido, ele falou assim para mim, olha, a gente falava 15 dias, já contei, você tem tudo a ver com aqui. Se você continuar assim, a vaga é sua. Então fui cada dia e hoje estou lá, 24 anos. 24 anos, ou seja, a terceira atividade de Robertinho em Paris. Primeiro, proprietário da lavagem de Madalena, lavagem de Madalene. Segundo, cantor. Terceiro, é o animador. Animador, isso aí. Animador de uma casa de show folclórica, chamada Paradis de Latam. E aí eu quero voltar um pouquinho ao cantor com as 100 mil cópias. E aí, nesse trabalho, um dia, os bailarinos têm uma facilidade, pode, na verdade, os bailarinos pode ser substituído facilmente, os bailarinos dirão botar outro. E meu rolo, por ser um rolo de maquiagem, de carisma, de diálogo. Me permita só um segundo, o rolo é minha função. Minha função. Meu trabalho. Desculpa. Lá no Paradis Latam, né? Nessa casa de show. É porque Robertinho, como está há 26 anos em Paris,
Então tem horas que ele confunde as Automaticamente. palavras automaticamente. Penso em francês, na verdade, traduzindo em português. Eu tô mais lá do que cá, né? Mais lá do que cá. É verdade. Então, assim... Mas você tem seu tradutor aqui. Então, irmão, nessas andanças minhas, nesse musical, um dia eu dormi antes de entrar para fazer meu número, de tanto cansaço. Eu fazia matinê, né? Também matinê e soirée. Aí eu dormi. Soirée é o quê? À noite. Uhum. Né? Matinê à tarde e à noite show da noite, né? Certo. E aí eu dormi. O patrão ficou muito chateado, desceu no meu camarim e falou, olha, você vai embora, porque não dá, começou a gritar, falar mal do Brasil, falar mal de mim, você vai embora, porque você montou minha casa hoje, sábado à noite, uma pessoa importante, eu parou por causa de você. Eu falei pra ele que eu estava cansado, eu não tinha substituto. Ele entendeu, eu peguei minhas coisas e fui embora. Fui embora, foi uma briga, aí ele arrependeu, pediu pra voltar, enfim, eu resolvi, mas já estava querendo já. Só um segundinho, por favor. Preste atenção nesse episódio que ele terminou de dizer. Ele deu a alma dele para o trabalho, só que fisicamente ele foi esgotado, ele não teve culpa por ter dormido. O patrão aí demite ele pega as coisas dele e vai embora. Prestem atenção nesse pedaço e façam um link com um vídeo anterior, que é aquelas dicas de demissão de emprego, que eu dei para vocês. Quem ainda não viu, dê uma olhadinha lá. Porque são esses os momentos de decisão na vida. É dessa forma que a gente vence. Repare o que acontece com o Robertinho pós ele pegar as malas para ir embora. E aí eu fui para casa, aí veio o pânico, será que é isso mesmo? Eu tinha que decidir. Ele me arrependeu para voltar. Será que eu volto? Será que é o momento de eu dizer não a ele e correr para meu sonho era cantar e que eu tinha um projeto de fazer um álbum, uma banda e montar uma banda em Paris. Aí eu pensei, eu sei que eu não dormia, eu sentia, o corpo coçava, mas eu disse assim, ele me pediu, aí eu ofereceu um apartamento para eu ficar morando sem pagar, dobrar meu salário, mas eu falei assim, infelizmente não vai dar. Eu quero ter esse momento de mudar. Já tinha 8 anos, não, 10 anos nessa casa. Eu queria ver outras coisas, não ficar só ali. Eu disse assim, não vai dar. Eu vou lá fora. Se lá mais tarde não der certo, eu posso até voltar, se minha vaga não estiver aí. Mas eu preciso tomar desse break, dessa parada, para tentar outras coisas na minha vida. Aí ele falou, então vai de férias e volte. Mas não era férias, eu ia tentar uma coisa. E eu já tinha em vista já uma ideia de fazer minha música, de montar minha banda. Fui montei minha banda. O primeiro convidado da minha banda, para lançar minha banda, Carlinhos Brau. Maravilha. Ele não era famoso, estava no primeiro álbum dele. Aí Brau foi para lá, gravar o CD dele, o primeiro alfabetizado. Eu fiz o back vocal no CD de Brau, junto com o Lele Buarque. Cantamos os coros todos, Brau já é meu amigo daqui. E aí, Brau foi me dando umas dicas e tal. Eu fui na BMG, bati na porta na gravadora BMG, era um sucesso. Não consegui achar o cara. O diretor artístico, mas aí mandei um amigo meu, esse é um dos caras, ele tinha uma agência de publicidade, que levou minha cassete desse tamanho, com 3 músicas minhas para mostrar ao diretor da gravadora BMG. E o cara no outro dia me ligou, a gente adorou suas músicas, a sua voz, querendo gravar com você. Amigo, eu passei, é uma coisa de história de carochinha. Aí me levaram para a gravadora, para escolher os bailarinos, me botou no avião, eu vou para Ibiza, eu passei em Marbella, na Espanha, para gravar um clipe milionário. Um mês atrás eu estava em primeiro lugar no stop na televisão francesa, com a música ABO, e eu vendi, como falei para você, eu vendi 100 mil cópias desse CD. Era um single, eu vendi 40 mil, 60 CD álbum. Então foi assim, foi um estouro, eu não acreditava. Eu iria fazer minha carreira, continuar cantando, mas depois aí mudou o diretor dessa gravadora, me chamaram para ter um outro acordo, e eu não aceitei o acordo que ia fazer comigo, e ia tentar ir na outra gravadora. E foi muito um momento difícil nessa época, foi a Guerra do Golfo, Paris estava em crise, aí a gravadora disse assim, vamos esperar um pouquinho, eu voltei ao Cabaré. Eu disse assim... Cabaré é o Paradis Latam, casa de show. Casa de show. Voltei à casa de show e aí, voltei como? Não foi minha vontade de voltar. Eu estava andando na rua, do Maré, na minha rua, encontrei o meu camareiro, e falou assim, olha, o patrão quer falar com você. Maré é o nome de um bairro muito tradicional, muito chique,
de Paris, onde o Robertinho mora. E ali falou, Robertinho, vai lá. Eu falei, mas ele quer, eu não quero voltar para lá mais. Senão ele quer conversar. Mas, na verdade, ele fez uma isca para me pegar. Ele disse, você vai formar uma pessoa, uma foi tão bom aqui, você foi tão importante, eu quero que você forme uma pessoa para ficar nesse lugar. Até hoje eu não encontrei. Eu falei, até aí tudo bem, não vou ficar mais lá para mim. Porque para mim era você voltar ao mesmo, eu não queria aquilo. Eu fui, cheguei lá, ensinei esse rapaz, formei esse rapaz, falei assim, agora, ele com 6 meses eu lá, formando, indo, voltando, ele falou assim, fica vocês dois. Eu pago, fica os dois. Aí eu disse assim, meu Deus, será isso é mesmo que eu quero para a minha vida? Voltar a ficar aqui, ele aí melhora meu salário. Como é que não fica? Eu falei, vou dar um tempo, depois, se não tiver mais afim, eu deixo o rapaz estar aqui e vou embora. Meu irmão, já depois já tem mais 12 anos, eu estou lá. Eu gosto, porque é uma casa espetacular, tombada patrimônio da França. Uma casa, eu tenho 3 horas de show por dia, eu tenho um dia livre para fazer a minha lavagem da Madalena, para ir para minha academia, para fazer as coisas que eu gosto. Eu estou aqui no Brasil agora há 45 dias no Brasil. Eu sou testemunha. Fui para a apresentação, conheci o trabalho de Robertinho, conheci a casa, uma casa muito conceituada, uma casa que bomba todos os dias, nas 2 sessões que tem. E a gente pega, Robertinho, eu acho que o barato da história desses exemplos que você está dando. Quais são os exemplos? Robertinho, ele priorizou ele. Eu sou um bom profissional, eu dou minha alma, eu me dedico ao trabalho, eu respeito e trato bem o patrão, porém, eu me respeito mais, eu me amo mais, eu me dedico mais. Se o trabalho não estiver dando certo, se o patrão não estiver dando certo, olha as dicas que eu disse a vocês no vídeo anterior, de demissão de emprego, pega a sua mala e vai embora. E aí o reconhecimento, ou o patrão volta e restabelece a relação contigo, como numa relação de casal, por exemplo, não é engessado de que você terminou, não volta. Pode ser que volte em novo formato, de forma que a relação passa a ser completamente diferente. Então isso é uma lição para a gente que está conversando contigo, que está assistindo a gente, de que a gente primeiro tem que se respeitar, tem que se valorizar, pegue as malas mesmo e vai embora. Vai embora, porque o universo vai se encarregar de providenciar o seu novo caminho, que pode ser uma nova redescoberta no próprio local, como pode ser um lado cantor, como foi o lado de Robertinho, e como o Robertinho vem prospectando novos caminhos para a vida. Né? Falamos de 3 coisas, mas tem uma 4ª também, a Maniçoba Hype. Fale um pouquinho. A Maniçoba Hype, ela nasceu na minha vida no desejo de criar, de trazer tudo que eu aprendi na França para meu povo, para minha família, né? E para a Bahia, para o Brasil. Eu tinha essa necessidade, eu disse tanta coisa que eu aprendi lá no musical, nas minhas andas pelo mundo, eu iria trazer, aí eu pensei e falei, vou criar uma coisa que seja plural, que tenha tudo ao mesmo tempo, e aí foi até antes de Brau, o sarau do Brau. Ele se inspirou em mim. Eu falei, Brau, eu vou criar uma coisa e tenha tudo. E Brau adorou a ideia. Aí eu falei, Maniçoba VIP, Maniçoba é Santa Maria e o mundo. Brau me falou, hype. Foi Brau, ele deu o hype pra mim. O nome foi Brau, o hype. O hype. Maniçoba foi o hype, foi de Brau. Ele estava indeciso. Ele deu Maniçoba hype, é o mundo, é você. Aí eu fiz. Foi um período de 6 anos fazendo Maniçoba aqui no verão da Bahia, mas porque eu não dei seguimento, eu sentia era muito trabalho, eu tinha pouco tempo para ir para montar. Então, alguns momentos foi muito bom, mas necessitava, eu iria melhorar ainda o Maniçoba, ia dar uma outra ênfase, um outro formato, e eu precisava de tempo, mais tempo. E quando chegava com 15 dias, 20 dias para produzir na Bahia, era muito pouco para montagem desse espetáculo aqui na Bahia. Mas foi positivo, foi lindo. E o Maniçoba Hype até hoje, eu passo na rua, as pessoas na Bahia falam, e o Maniçoba, vai até esse ano? É inacreditável, em Santa Amaro aqui, viajando. E o Maniçoba, faça um ano de Maniçoba de novo. Quem sabe o ano que vem? Quem sabe? Porque o Maniçoba é uma marca que é minha. É um evento musical e também que tem outros produtos ali a serem ofertados. Multicultural. É multicultural. É onde tem a dança, tem a moda, tem a culinária, tudo no Maniçoba Hype. Eu servia a Maniçoba, eu apresentava o teatro da escola de teatro, eu trazia um DJ internacional. No primeiro lançamento do Maniçoba, eu trouxe Fernanda Porto, eu trouxe um DJ
do Rio, eu trouxe Ante Piaf, Ante francesa, Avian Rosa no show, né? Caetano veio cantar comigo lá no Gate Square, Caetano veio cantar comigo, veio o João Peri, foi muito assim, cada ano convidava um artista daqui e trazia as músicas. Qual foi a música, se o Robertinho pudesse hoje definir uma música que marcou muito ele nesse tempo da Maniçoba Hype? Que ele já, inclusive, aqui deu uma esperança a gente, ele, quem sabe, ano que vem. Se fosse para definir uma música do coração de Robertinho que fosse a cara da Maniçoba Hype, qual seria? Bem-vindo a Maniçoba Hype, que é uma música que... Pode dar essa canjazinha pra gente? Olha, só um pedacinho, esse não um pedacinho. É assim, Som do movimento astral, galera do bem, hype, hype, ao. Mente livre, mente plural, sem tititi, pró-racial. Não, tititi, swing astral. Todo mundo se beija, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se abraça. Bem-vindo ao Maniçoba Hype. Então, bem-vindo a Maniçoba Hype. Todo mundo se beija, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se abraça. Bem-vindo ao Maniçoba Hype. Esse é o hino da Maniçoba Hype. Eu acho, e esse, até hoje eu sinto saudade dessa música. Antapo era a banda bem montada na Bahia, com Gerson Silva. Ela na Preta Gil falou, Roberto, que música linda. A Preta ficou, ela apaixonada, dizia, que música linda. Ela fala, né? E a gente é plural, que a gente vem do som pop astral, que a gente não tem que ter barreira para nada, e todo mundo é igual. Então a música é o hino da Maniçoba, é muito bacana. E essa música, quando eu cantava, todas as tribos reverenciavam lá no Pelourinho, lá no Gate Square, então assim, era muito bacana. Essa é a música do Maniçoba Hype, que Robertinho carimbou. Sim. E qual é a música do coração de Robertinho que marca a vida dele? A história de vida de Robertinho, do dia que você nasceu até hoje, se você pudesse marcar com uma música, qual seria? Olha, tem muitas músicas, né, e marca, porque eu nasci em Santo Amaro, né, da população. Assim, tudo, o Caetano não só por ser meu amigo, mas as músicas dele são muito fortes. Então, assim, quando ele canta, por exemplo, tem muita coisa de Caetano que eu amo. E quando eu canta coisa, agora no show que eu fiz, no último show que eu fiz pra Lavagem, eu estava cantando, eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destino de Ara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, não chega a me ver. Então essa música, ela fala muito, e tem falado dela. Eu sou careta, quem é você? Isso aí, Celcinho, essa música, ela fala ela traz para mim uma saudade da escola de teatro que eu estava escutando aqui. Então, eu trabalhei com o Gilberto Gil, quando eu estava em Santo Amaro, eu cantei muito nas minhas andanças em Santo Amaro, e aqui, então isso bate forte em mim. Essa música marcou muito, eu me lembrava de meu povo, da minha cidade, e nasceu um banzo em mim, lá em Paris. Então, assim, para mim, essa música é uma das mais fortes que balancei. Quando o Caetano canta e Bethânia canta isso... Você se emociona. É. Quando o papo é bom, quando o assunto rende, a gente já tem 26 minutos no ar. Gente... É um negócio assim lindo, fantástico. Vamos fazer agora um bate-bola, um pinga-fogozinho, pergunta e resposta? Vamos lá. Pra quem Robertinho tira o chapéu? Caetano Veloso. Fantástico, 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 fantástico. Caetano, nosso beijo. Sou apaixonado, um amigo, um poeta, um gênio. Brasileiro, baiano, santamarense, tem tudo a ver comigo. Se Robertinho tivesse o poder de fazer algo na vida dele hoje, o que é que ele faria? O bem para os pobres. Fantástico. Se Robertinho hoje recebesse por 24 horas a caneta de presidente da República, qual seria a primeira e única ação dele? A segurança para o país, para viver tranquilidade. Cultura no Brasil? Muito. Teria um papel importante, que a cultura alimenta, a cultura educa. E a cultura alimenta um povo sem cultura não está bem alimentado. Família?
Primeiro amor, primeira dedicação, meu todo é minha vida. Religião? Candomblé. Sente força no candomblé? Sinto, respeito todas as religiões, posso frequentar outras religiões, até participar, mas a minha dedicação, o meu amor pelo candomblé é muito forte. Eu acho que eu sou do candomblé. Eu não escolhi o candomblé, o candomblé me escolheu. Futuro? Futuro é voltar à minha cidade. Amém, Axé, Ajaiô. Ajaiô, Agô. Robertinho, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E aí, todo final do programa, a gente convida o nosso convidado para que ele deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Sim. Qual é a sua mensagem? Que o meu povo brasileiro, da Bahia, o povo do Brasil, seja mais reivindicativo, que ele vá às ruas. O Brasil está passando um momento muito difícil, que a França também passou com a Revolução Francesa. Precisamos ser mais, o povo brasileiro seja guerreiro, que seja reivindicativo. Um país que é glamouroso, tudo bem. O Brasil precisa ir para as ruas. O Brasil está no momento de o que o povo brasileiro quer. E um país sem luta, um país sem o povo nas ruas, o país fica nessa confusão e tá. O povo brasileiro precisa ir para a rua na volta certo. Então, o que a minha mensagem é de, olha, pensar muito nas decisões, ir para as ruas, ir para as urnas, e fazer a coisa certa. Temos que ser político. Um cidadão sem política, o país não avança. A gente tem que decidir o que a gente é, quem queremos para nos representar bem, para termos a educação, a saúde e a segurança. Sem isso, a gente não vive, a gente vegeta. Chegamos ao final do nosso programa. A gente quer agradecer muito a você, querido amigo, irmão, o homem que leva a Bahia para o mundo, um bom filho, um bom amigo, um bom irmão. E em nome de Pote, seu irmão querido, a gente sauda toda a família. Um bom companheiro, um bom colega de trabalho. A gente te agradece imensamente você ter aceitado o convite para vir conversar conosco, dividir um pouco da sua vida, para botar uma sementinha dentro do coração de cada um que está assistindo a gente. E dizer a você que o programa Fala Sério com Celcinho Cotrim te aguarda com a sua mudança definitiva para o estado da Bahia, para Salvador. Gente. E nós estaremos juntos fazendo esta cobertura. Robertinho, muito obrigado. Intimação, hein? Intimação. Obrigado a você, amigo. Obrigado, de verdade. E aquele beijo para toda essa galera da Bahia, do Brasil. E é um prazer estar falando um pouco de minha história para vocês, porque eu quero ser um exemplo para essa juventude linda que está vindo aí, brasileira. Portanto, um beijo no coração de vocês que nos prestigiam, que faz com que, vocês que fazem com que a gente cada vez mais tenha essa força com a visualização de vocês, com as curtidas de vocês, com os comentários de vocês, com a gente ouvir. Tá bom, tá legal, não tá, corrija e a gente vai aprendendo, vai seguindo, porque vocês estão conosco no dia a dia. Beijão!